falar com o doutor Daniel Gil sobre acidente vascular cerebral. Prazer em recebê-lo, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Me tire uma dúvida assim de cara, é derrame ou AVC? Boa pergunta. Na verdade, é a mesma coisa, né? Popularmente o pessoal fala muito em derrame, mas pra gente é a mesma coisa. E é muito frequente? É a segunda maior causa de morte, por exemplo, no Brasil. Segunda? Exato. Só perde para as doenças do coração mesmo. Então, infartos, insuficiência cardíaca, etc. Em segundo lugar vem o AVC, é extremamente comum. Por isso que até é importante falar sobre isso mesmo. Como que eu identifico que eu estou diante de uma pessoa que está sofrendo um AVC, doutor? Então, existem algumas técnicas para você identificar isso. Para a pessoa leiga, se ela lembrar do SAMU, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, né, a sigla, ela consegue identificar. Então, geralmente a gente fala sorria, abrace, música e urgência. São as palavras mágicas aí. Sorria pelo seguinte, muitos pacientes que estão tendo um AVC, quando eles têm o AVC, eles podem ter algum déficit da mímica facial. Então, quando ele sorri de maneira assimétrica. Então, fica mais paralisado um lado do rosto, né? E a pessoa consegue identificar facilmente isso. É um sinal claro, né, claríssimo, doutor? É claríssimo, é um sinal, exatamente. E quando a gente fala abrace, as pessoas às vezes elas têm, também quando tem o derrame, uma fraqueza de um lado do corpo. Então ela não consegue levar o braço para te dar um abraço. Então é um outro sinal, ela tem uma paralisia de um lado ou de outro do corpo. Entendi. Né? Música pela mesma coisa. Assim como ela tem dificuldade de sorrir, ela também tem dificuldade de falar. Então, quando ela tem essa dificuldade de falar, ela não vai conseguir cantar uma música claramente. E da mesma maneira, em alguns casos, dependendo do local afetado, ela tem dificuldade de entender o que você fala para ela. Então, às vezes você pede para ela cantar a música, ela não consegue cantar porque ela não está entendendo o que você está pedindo para ela cantar a música. É um outro sinal claro. E, por último, o U de urgência, porque a gente vai até ver isso mais à frente, o tempo é importantíssimo. Assim como nas doenças cardiovasculares, o tempo que o paciente leva para chegar ao hospital, quando ele tem uma dor pré-cordial, que a gente fala uma dor no tórax, torácica, é importante para saber e para ter o resultado final do tratamento. No AVC também, quanto mais rápido ele chegar ao hospital, maior é a chance e menor são os danos. Né? Doutor Daniel, esses 4 sinais que nós vimos é enquanto a pessoa está sendo acometida pelo AVC. Vamos supor que você está em casa com a sua mãe. Isso. E você está conversando com ela, ela para de falar. Você fala, nossa, o que ela tem? Você pode lembrar e falar assim, mãe, sorria. Tá. Você vai ver que ela não está conseguindo sorrir direito. Fala comigo, cante uma música, por exemplo. Perfeito. Tente me dar um abraço. Você vai identificar que ela está com a gente chama termos técnicos, né? Paresia, que seria uma fraqueza no braço, ou até paralisado o braço, não está conseguindo sorrir, não está conseguindo se comunicar direito, você já sabe que é um derrame, corre para o hospital. Urgente, perfeito. Vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto. Doutor Daniel Gil, é mito ou verdade que o AVC só acomete pacientes idosos? Então, isso é mito. É um mito, né? Inclusive, o que a gente tem observado nessa última década é um aumento muito importante do número de pacientes mais jovens acometidos pela doença cerebrovascular, pelo derrame. Jovens ou pelo que faixa AVC. etária, doutor? Menos de 40 anos. Uau! Então, obesidade, sedentarismo, tabagismo, né, são fatores de risco, né, ou seja, são hábitos que nós temos, né, ou a falta deles, o sedentarismo, falta de fazer exercício, de fazer uma caminhada, né, que predispõe o paciente a ter esse tipo de condição que é o derrame. Uma outra coisa importante é o uso de pílula anticoncepcional em mulheres jovens, também tem uma correlação importante. Mas não acomete só idosos, não. Perfeito. É mito ou verdade que AVC sempre é grave? Não. Grande parte dos AVCs são AVCs pequenos, em que o paciente nem mesmo sequela vai ter. Então você trata, faz reabilitação com fisioterapia, né? Modifica os fatores de risco, então o paciente pede para ele perder um peso,
colocar 3, 4 vezes na semana um pouco de exercício físico, entra alguma outra medicação, cessar tabagismo, etc. Isso modifica a história natural e ele pode sair muito bem de um AVC. Importante dizer que nem todo AVC é só uma falta de sangue no cérebro. Existem os AVCs também que são quando se rompem alguns vasos no cérebro, que seria o AVC hemorrágico, né? Perfeito. É mito ou verdade que AVC não tem tratamento? Não, de maneira alguma. Por isso que é importante chegar rápido no hospital. Quando você chega rápido no hospital, você pode tratar o AVC, mesmo o AVC isquêmico. Existem inúmeras técnicas, são coisas complexas. Que bom saber. Mas o importante é saber, tem que chegar rápido no hospital, tem tratamento. Ah, mas teve o AVC e ficou com uma sequela. Não importa, até 2 anos após um AVC, existem muitos tratamentos de fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional. Para reverter as sequelas. Podem reverter ou atenuar. Perfeito, perfeito. É mito ou verdade que AVC é mais frequente em quem tem muita dor de cabeça? A gente sempre escuta isso, tem cara de sempre. mito. Não, muitos pacientes chegam no consultório e falam, doutor, eu tenho medo de ter um derrame porque eu tenho muita dor de cabeça. A minha tia-avó, tataravó, teve um derrame e tinha dor de cabeça. Não tem correlação, tá? Aham. Não tem. Uma coisa é o paciente ter migrânia, né, que é a enxaqueca, ter outros tipos de dor de cabeça crônica. E outra coisa é AVC, são coisas independentes. Perfeito. É mito ou verdade que AVC e aneurisma cerebral são a mesma coisa? Muitas pessoas acabam linkando essas duas doenças e não é verdade, é um mito. O AVC é quando extravasa sangue para fora de um vaso e faz... O derrame. O derrame, exatamente. Ou quando falta sangue, também é um AVC. Muito, embora as pessoas falem que derrame é tudo igual, tem essa pequena diferença, mas são AVCs. O aneurisma é quando rompe um aneurisma, que é uma dilatação na parede do vaso. E tem um tratamento totalmente específico, neurocirúrgico. É outra coisa. É outra coisa, é diferente. Tá. Bom, o Dr. Daniel Gil está no Facebook como Dr. Daniel Gil, neurocirurgião, cérebro e coluna vertebral. O Instagram do Dr. Daniel Gil é dr.danielgil.neurocirurgia. Vou repetir o Instagram, dr.danielgil.neurocirurgia. Muito obrigada por vir aqui nessa sexta-feira chuvosa. Boa tarde. Muito obrigada, bom feriado, até breve. Até breve. Ele